Então, eu passei exercícios para vocês do cilindro e do cone, né? Não, não. São os sólidos que rolam, né? Por que a gente diz que são sólidos que rolam, né? Não sei. O cilindro, ele é gerado por um retângulo imaginário. Se tu pegar um retângulo e girar ele em torno de um eixo em alta velocidade, né? Até tem experiências no YouTube que os caras mostram fazendo isso, né? Ele gera um cilindro. Se tu girar em alta velocidade um triângulo retângulo, ele vai gerar um cone. Tanto que a gente faz, né? Quando a gente está em aula, a gente constrói o cone, né? E dentro, no interior dele, coloca um triângulo retângulo, né? Não sabia. Então são os sólidos de rotação, né? Ou sólidos que rolam. Então aqui eu passei, acho que 2 exercícios do cilindro para vocês. Tá? O primeiro aí, então, diz que o cilindro tem um raio de 3 centímetros com altura de 15. E pede ali para calcular a área da base, a área lateral, a área total. O cilindro é que nem a pirâmide, né? Ele só tem uma base. Então, na hora que nós vamos calcular lá a área total, tu só vai ter que considerar uma área, né? Uma área da base. Diferente do que acontecia nos prismas, né? Então, aqui, ó, a forma da área da base, né? Que a gente viu lá na geometria plana, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado, né? O π a gente vai usar aqui aproximadamente, né? Porque ele é um número irracional, tem infinitas casas depois da vírgula. A gente usa 2 casas aqui para encontrar um valor aproximado, né? O π, então, a gente vai usar 3,14. Tá? E o raio é a 3, né? Então, 3 elevado ao quadrado. Então, primeiro tu eleva aqui o 3 ao quadrado, que vai dar 9. 9 vezes 3,14 deu 28,26 centímetros quadrados. Essa é a área da base, né? Que a base é um círculo, né? Fala, Júlia. Não tá aparecendo? Ué, Pra mim tá. pra ti tá? Sim. Pra mim também tá aparecendo, sim. Tá aparecendo? Então, Júlia, quem sabe tu sai. Ó, pro Sandro também. Tu sai e entra de novo. Pode ser a tua conexão que não tá muito boa. Parada chata. Depois aqui, então, a gente, para calcular a área lateral, tem essa fórmula aqui, né? Que é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Tá? Isso aí vai dar, então, a área lateral. Lembrando, né? Por que é 2 vezes π vezes r aqui? O 2 vezes π vezes r é o comprimento da circunferência. Tá? Então, quando tu vai calcular aquela área lateral ali do cilindro, né? Tu tem que considerar toda a circunferência do cone. Errou! Do círculo, né? Então, por isso que aqui é 2π vezes r, né? Tá? Que é o comprimento da circunferência. Vezes a altura, ele vai dar, se tu abrir o cilindro, ele vai dar um retângulo grande, né? Tá? Então, a base desse retângulo é 2πr, que é o comprimento da circunferência, e o h, então, seria a altura ali, né? Então, na verdade, a gente está calculando aqui a área de um retângulo, né? Que é abrindo, né, esse cilindro. Então, vai ser 2, o 2 é da fórmula, vezes 3,14, vezes o raio, que é 3, vezes a altura que foi dada ali no enunciado, ó, 15. Então, a área lateral é 282,6 centímetros quadrados. Me desruga tudo a minha pele. A área total, eu falei para vocês, né, que nesse caso aqui do cilindro é 2, porque é que nem o prisma, né, tem a superior e a inferior, lá no cone só tem um, né, tá? Então aqui no cilindro é semelhante ao prisma, tu tem o círculo inferior e o círculo superior, né? Então tu tem que multiplicar por 2 aqui ou somar 2 vezes a área da base, né? Mais a área lateral, tá? Então a área da base tinha dado aqui 28,26, né? Vamos multiplicar por 2 primeiro aqui, né? Primeiro faz a multiplicação e depois soma a área lateral. Então aqui o 2 vezes 28,26 deu 56,52, mais 282,6. A área total, então, deu 339,12 centímetros quadrados. Então, isso é a área, se eu quero construir, por exemplo, né, esse cilindro aí, um cano, né, de papelão, né, eu preciso dessa quantidade aí de papel, né, em centímetros quadrados, né, 339,12 centímetros quadrados.
E aí pedia também o volume, né? Então imagina que eu quero pegar esse cilindro e encher de água, por exemplo, dentro, né? Então como é que eu vou calcular? Vou fazer a área da base vezes a altura. Então vocês vejam que aqui a fórmula é a mesma que tu usava lá no Prisma, né? Só que o Prisma tu tinha, né, figuras, né, tipo, ó, a Vitória entrou, né? E daí? Quem perguntou? Tipo um quadrado, um retângulo, né? Um triângulo, né? Vezes a altura. Aqui, então, a diferença é que a área da base vai ser sempre, no caso do cilindro, sempre um círculo, né? Então, 28,26 vezes 15, que deu 423,9 centímetros cúbicos, né? Nunca esquecendo que volume sempre ao cubo, né? Acertou, miserável. Posso passar esse aí? Pode. Vitória, tá conseguindo visualizar bem aí a imagem do slide? Sim, senhor, tá dando pra ver direitinho. Então você está. Então tá, 2, ó. Então né? A 2, em vez de ser dado, de pedir, né, de ser dado o raio e pedir para calcular a área, foi dado a área lateral, tá? E a área total ali está dizendo. Ali tá dizendo, tá, que é a área lateral e aqui é a área total, tá? A área lateral eu arrumei no que eu passei para vocês e aqui esqueci de arrumar. Eu vou me abster de comentar. A área lateral é 24 π metros quadrados e a área total 56 π metros quadrados. Tu tem que entrar sempre com um e-mail do cara, tá? Que tu não precisa pedir autorização, tá? Eu autorizei porque eu vi que era tu, né? Ah, tá, Mas entendi. E aí, então, ó, pede para calcular o volume, né? Mas olhando a forma do volume ali, né? Eu tenho que ter a área da base e tem que ter a altura. Não foi dado a área da base, foi dado a área lateral, né? Para calcular a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Então eu já sei que eu vou precisar do raio para poder calcular a área da base, tá? Então, primeiro passo aí, determinando o valor do raio, tá? Então, a área total é 2 vezes AB mais a L. Tá? Por que eu estou iniciando por essa fórmula aqui? Porque foi dado a área total, tá? E foi dado a área lateral. Ó. Por aqui eu vou conseguir descobrir a área da base. A área total é 56 π metros quadrados. Lembrando, né, que eu falei para vocês que aqui é a área total, tá? Então, substituindo ali, a área total é 56 π. A área da base, eu já posso colocar aqui π vezes o raio ao quadrado, né, que é a forma da área da base, e no lugar da área lateral eu posso colocar 24 π, que foi a área que foi dada aqui, ó. Tá? Vocês vão entender por que foi deixado com π aqui, ó, tá? Porque a gente vai poder cortar depois, né? Então aqui eu tenho assim, ó, 56 π, e esse 24 π que está somando aqui, ó, eu passo para o outro lado subtraindo, tá? Se ficar difícil de imaginar isso, né? Coloca um x, que eu estou mais acostumado, né? No lugar do π ali, ó, como se fosse x aqui, ó. 56x menos 24x, tá? Ou 56π menos 24π. Então aqui, ó, essa subtração deu 32π, e do outro lado eu também tinha 2π vezes r ao quadrado, ó. Então eu vou poder cortar esse π com esse π aqui, ó. Corto os dois, vai sobrar então só o 32 igual a 2 vezes r ao quadrado. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então ficou 32 dividido por 2, que vai dar 16. R ao quadrado, ó, sempre que eu tenho quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Então raiz quadrada de 16 é 4, aqui estava em metros, né? Então 4 metros, aqui não tem quadrado, né? Porque o raio é uma medida de comprimento, né? Então não tem quadrado, e até porque quando tu extraiu a raiz quadrada ali, tu eliminou o quadrado, né? Que tu tinha na unidade de medida também. Então descobrimos agora o raio, ó. O raio vale 4 metros, tá? Então agora com o valor do raio, eu posso determinar a altura ali, ó. Por quê? Porque a área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Tá? Então eu tenho o valor do π é sempre 3,14, né? E o raio agora eu tenho, ó, 4 metros. E a área lateral foi dada no enunciado, ó, 24π. Então aqui, ó, área lateral 24π, né? Igual 2πr, né? O r é 4, ó, 2 vezes π vezes 4 vezes h. De novo aqui dá para cortar o π, ó.
cortei esse pi com esse pi aqui, ó, ficou 24, 2 vezes 4, 8, né? Passou 8 para o outro lado, 24 por 8, o H então é 3 metros. Tá? Então agora eu tenho o valor do H e agora então eu tenho condições de calcular o volume, né? Porque o volume é a área da base vezes a altura no cilindro, né? Então olha aqui, ó. A área da base, eu tenho como calcular agora, é π vezes r ao quadrado. Ó. 13 igual a 14 vezes o r que a gente encontrou aqui, ó. Tá? 4 elevado ao quadrado, que é 16. Então a área da base deu 50,24 metros quadrados. E aí eu vou calcular o volume no final ali, ó. A área da base vezes a altura. A área da base é AB, né, vezes H. O H foi encontrado aqui, ó. O AB é 50,24, o H é 3, ó. Então 50,24 vezes 3, o volume deu 150,72 metros cúbicos. Acertou, miserável. Igual o exemplo que eu tinha passado para vocês, né? Quem quer perguntar? Ô, Sora. Ali, ó, no primeiro passo, o AT igual 2 vezes AB mais AL. Da onde que saiu o AB ali? Que eu não tô perdida. Não sei não. O AB? Qual o AB? Qual é o AB? O AB tu tem que usar a fórmula porque tu não tem, ó. Eu quero descobrir o raio, né? O AB é π vezes r ao quadrado. É a fórmula da área da base. Área do círculo. Lembra que quando a gente fez lá na geometria plana, né? Eu passei a área do círculo para vocês. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, no lugar do AB aqui, ó, eu substituí por π vezes o raio ao quadrado. Para poder encontrar o valor do R, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que encontrar é o R aqui, ó. Deixa eu aproveitar e mudar aqui. O Bom, Davi antes vai de- nos guiando. Antes de Você é maluco, é? isso que eu falei para vocês, ó, no centro do cone aqui, a gente tem um triângulo retângulo, ó, tá? Aqui então é a altura do cone, aqui embaixo a metade da largura do círculo, né, que é a base do cone sempre é o círculo, né? É R, ó, tá? O R é a metade aqui, tá? E aqui, ó, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é chamado aqui no cone de geratriz, tá? Então a hipotenusa aqui a gente chama de geratriz. É geratriz porque ela é gerada, né, em função da rotação ali. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu girar esse triângulo retângulo aqui em torno do H aqui, desse eixo, ele vai gerar o cone. Tá? Esse aqui é o triângulo retângulo. Ai, meu Deus. Então como é que eu encontro a geratriz, né? Eu vou usar Pitágoras, né, para encontrar a geratriz. Tá? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó. Então, só para ilustrar aqui, ó, o diâmetro é a largura total do círculo, o raio é a metade do diâmetro. Ó. Tá? Então, se por acaso no enunciado for dado o diâmetro, já sabe que tem que dividir por 2, né? Porque é a metade para poder encontrar o raio, né? Ó, então, a área da base é π vezes o raio quadrado, né? A gente está usando aqui aproximadamente 3,14. A área lateral é π vezes r vezes g. Tá? E a área total é a área da base mais a área lateral. E viram aqui o que eu comentei com vocês, né? Aqui tu não multiplica por 2, tá? Tu não multiplica por 2 porque tu tem uma área só, né? Tu tem só um círculo, não tem 2, né? Lá no cilindro tu tem 2. Tu tem o superior e tu tem o inferior. Aqui no cone não, né? Tu só tem uma base. Então tu não tem que multiplicar por 2 aqui, ó. Tá? Semelhante ao que acontecia na pirâmide, né? Tá? O cilindro é semelhante ao que acontecia no prisma e o cone é semelhante ao que acontecia na pirâmide. Então o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Então a ideia aqui do volume é a mesma que acontecia na pirâmide, né? A pirâmide também é a área da base vezes a altura dividido por 3. E aí então a gente tem os exercícios semelhantes, né, aos que eu tinha passado para vocês nos exemplos, né? Então ali, ó, eu tenho no primeiro que eu tenho 2 cones, né, com as seguintes medidas. Um deles, o primeiro cone aqui, tem o raio da base 10 centímetros e a geratriz igual a 18 centímetros. O outro cone tem raio da base 20 e a geratriz igual a 36. Ou seja, aqui já deu a hipotenusa, né? Já deu o valor da geratriz ali, né? E aí está perguntando na letra A
as áreas laterais dos dois cones e as áreas totais dos dois cones, né? Então, se está pedindo a área total, é certo que eu vou ter que calcular a área da base, né? Porque a total é a área da base mais a área lateral. Então, já sei que eu vou ter que calcular a área da base também. Tudo errado essas perguntas. Então, aqui eu fiz assim, ó. Primeiro eu vou calcular com os dados do primeiro cone, né, a letra A. Né? Então, as áreas laterais dos dois cones. Então, primeiro eu vou calcular do cone 1 aqui, ó. O cone 1, o R é 10 e o G é 18. A área lateral é π vezes R vezes G. Né? Π vezes o raio vezes a geratriz. O π é sempre 3,14, né? O raio é 10 e a geratriz é 18. Ó. Multipliquei aqui. Multiplica. E deu 565,2 centímetros quadrados. Essa é a área lateral do primeiro cone. Agora eu vou calcular do segundo. Do segundo não, então calculei primeiro a área da base, né? A área da base do primeiro, ó. Estou calculando separado aqui, ó. 1B. No B eu preciso da área total, né? Na área total eu preciso da área da base. Então, a área da base é π vezes o raio quadrado. Π é 13,14. O raio é 10, né? 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, que deu 100. Ó, aqui não precisa nem de calculadora. Se está multiplicando por 100, tu vai deslocar a vírgula duas casas para a direita. Ó. 1, 2. Ficou 314 centímetros quadrados. Essa é a área da base. E a área total, que é o que estava pedindo na letra B, a área da base mais a área lateral. Ó. 314 mais aqueles 565,2 que a gente encontrou ali. Ó. A área total, 879,2 centímetros quadrados. Então, aqui encontrei a letra A e a letra B do primeiro cone. Agora, a gente vai fazer para o segundo cone. Ó, segundo cone, o raio é 20 e a geratriz é 36. Ó. A área lateral, π vezes o raio vezes a geratriz, 13,14 vezes 20 vezes 36. Então, a área lateral deu 2.260,8 centímetros quadrados. Sei. A área da base, né? A área da base é π vezes o raio quadrado, 3,14 vezes o raio, que é 20 ao quadrado, né? 20 vezes 20, que dá 400. 400 vezes 3,14 deu 1.256, tá? Aqui não precisa colocar o ponto, tá? Porque às vezes o cara coloca o ponto lá na calculadora e na calculadora às vezes está invertido lá e fica como vírgula, né? Então, aí ficaria 1,25. Então, não coloca o ponto ali, né? 1.256 centímetros quadrados. E a área total, a área da base, 1.256, mais a área lateral, essa que foi encontrada aqui, ó, a 2.260,8, que deu 3.516,8 centímetros quadrados. Tá? Então, encontrei para os dois cones, né? Tanto a área lateral, quanto a área da base, quanto a área total. Tranquilo? Não. Posso passar? Problema seu. De buenas, de buenas. Questão 2, então. Questão 2, o cone circular, né? De altura 15 centímetros e área total 192 π centímetros quadrados, tá? E o volume também é 192 π centímetros cúbicos. Calcule o raio da base e a geratriz. Tá? Então, estava pedindo para olhar o exemplo 2, né? É parecido, né? Então, a altura ali é 15 centímetros, a área total 192 π centímetros quadrados e o volume 192 π também centímetros cúbicos, né? Ó, então, a gente vai começar aqui usando a fórmula do volume, tá? Para encontrar a área da base, ó. Tá? Porque está pedindo aqui para calcular o raio, mas para calcular o raio, eu vou precisar da área da base. A área da base é π vezes o raio quadrado. Tá? Então, primeiro eu vou começar por aqui. Ó. O volume é 192, eu tenho. Ó, tá? A altura a gente tem é 15, tá? Dividido por 3 aqui. Ó. Tá? Então, aqui já dá para fazer a divisão. Ó. 15 dividido por 3 deu 5. Tá? O 5 está multiplicando a área da base e passa dividindo. 192 π dividido por 5, que deu 38,4 π centímetros quadrados. Tá? Mas aqui eu não tinha que multiplicar o 38,4 por 3,14? Não, por enquanto não, porque a gente vai poder cortar esse π
com outro π que tu vai ter na fórmula, tá? Então, por enquanto, nesse caso aqui, a gente vai deixar. Então, o segundo passo, ó, conhecendo o AB, vamos determinar o raio. Tá? Por quê? Porque o AB é π vezes o raio quadrado. Ó. O AB a gente tem agora 38,4, 38,4 π. E agora aqui eu tenho ó, π vezes o raio quadrado desse lado. Ó, tá? Então, se eu tivesse multiplicado por π, eu teria que daí dividir por 3,14 de novo, né? Não tem por que tu multiplicar por 3,14 e depois dividir de novo, né? Então eu vou cortar aqui, ó, esse π com esse π aqui, ó. Ficou 38,4 igual a r ao quadrado. Quadrado desse lado, extrai raiz quadrada do outro, ó. Não tem problema que vai dar número com vírgula, né? Vocês vão estar fazendo com a calculadora aí, né? Não tem problema. Tá? Raiz de 38,4 deu 6,2 centímetros, né? Não tem quadrado ali, porque quando tu extraiu a raiz do número, tu também está extraindo a raiz da unidade de medida. Né? Então ficou só a unidade de comprimento aqui, 6,2 centímetros é o comprimento do raio, né? Acertou, miserável. Bom, agora a gente tem o raio, né? E da altura do cone, nós vamos determinar então a geratriz, né? Tá? Então a altura foi dada aqui no enunciado, é 15 centímetros, tá? E o raio a gente encontrou aqui, ó. Então, para calcular a geratriz, né? A geratriz eu vou aplicar Pitágoras, né? Por que que aplica Pitágoras? Porque dentro do cone ali eu tenho aquele triângulo retângulo, né? Onde um cateto é a altura e o outro cateto é o raio, tá? Então, a geratriz, na verdade, é a hipotenusa desse cone. Tá? Então, geratriz vai ser igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Ó. O h foi dado no enunciado, a altura é 15, e o raio a gente encontrou, que é 6,2. Tá? Então, o raio é 6,2, aqui vai ser 15 ao quadrado, 15 vezes 15, que é 225, e 6,2 ao quadrado, 6,2 vezes 6,2, que deu 38,44. Tá ruim a conexão aí, Júlia, que tu tá saindo e entrando aí. E acho que a Samanta também, né? Eu tô vendo tem uns que estão saindo, indo e voltando aí, né? Tá ruim, é? Ah, pois é. G ao quadrado, então, vai ser a soma ó, dos 225 mais o 38,44, tá? Que dá 263,44. Então, quadrado de novo, né? Quadrado desse lado. E extrai raiz quadrada do outro, raiz quadrada de 263,44 deu 16,23, né? Sempre cuidando, deixar duas casas depois da vírgula, né? Usando a regra do arredondamento, até vou ver quanto é que deu aquele ali, para ver como é que eu fiz o arredondamento ali, ó, 263,44, a raiz quadrada, né? Ó, deu, esse aqui deu 16,2308, né? Então, a terceira casa é 0, então ficou segunda casa, né? 3, né? A terceira casa menor do que 5, deixa a segunda casa igual. Então, ficou 16,23 centímetros, né? Então, estou pedindo o raio e a geratriz, ó. Tá aqui, ó, raio e geratriz. Então, nota que tem uns exercícios que começam ao contrário, né? Em vez de estar pedindo a área da base, a área lateral e a área total, vai pedir o raio e a geratriz. Na 3, está pedindo aqui para calcular a geratriz, a área da base, a área lateral e volume. Esse aqui é mais direto, né? Ó, foi dado o raio, que é 12, e a altura é 16. Né? Só a aplicação da fórmula. Né? Na letra A pede a geratriz. Então já sabe que eu vou aplicar Pitágoras aqui. Não sei não. Aqui, né? Tá? Porque a geratriz é a hipotenusa, na verdade, né? Tá? O R é 12 e o H é 16. 12 ao quadrado, 144, 16 ao quadrado, 256. Somou os dois, deu 400. Ó. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. A raiz de 400 é 20 centímetros. Então, a hipotenusa ou a geratriz ali é 20. Tá? E a área da base, que é a letra B, é π vezes o raio quadrado. O raio é 12, aqui está certinho, a raio é 12, 12 ao quadrado, 144. 144 vezes 3,14, 452,16 centímetros quadrados, tá? Essa é a área da base. A letra C, a área lateral, π vezes o raio vezes a geratriz, o π é 3,14, o raio é 12 e o G é 20, tá? A área lateral é 753,6 centímetros quadrados. Elton, esqueceu da tua casa?
O volume, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Tá? A área da base, 452,16, vezes a altura, né, que foi dado no enunciado, 16, dividido por 3. Então, primeiro, fiz aqui a multiplicação, 452,16 vezes 16, deu 7.234,56 e dividi por 3. Ó. O volume, então, deu 2.411,52 centímetros cúbicos. Tá? Volume sempre ao cubo, né? Acho que essa era a última, né? Eu disse para vocês aqui que no enunciado não pediu área total, né? Mas se pedir, já sabe, né? Só somar esse aqui com esse aqui, ó. Tá ok? Dúvidas? Acertaram? Acertou, Deixa miserável. um pouquinho nesse slide, Terminar de copiar umas coisas. Deixa eu ver se consigo abrir aqui de novo. E aí, acertou, miserável? Não acertou? Acertou, miserável. Tô copiando, eu não vi que tu tinha liberado isso ali no... Ah, tu não tinha visto a lista? Não tinha. Vocês têm que olhar, né? Que... Acho que às vezes o Clécio não avisa, né? Avisa mais quando é atividade, né? Mas vocês têm que olhar lá. Não avisa quando é atividade, até. Só avisa quando é atividade, né? Mas quando eu posto, na hora que eu posto, aparece pra vocês por e-mail, né? Não. Acho que chega a notificação, não chega? Não interessa pra você, palhaço. Só se no e-mail do Educar ali. É, no e-mail do Educar, aí que tá, vocês... Ah, eu sei o que tá acontecendo. Vocês não estão olhando o e-mail do cara, né? Exatamente. Vocês têm que pegar o costume de olhar o e-mail do cara pra ver quando chega alguma notificação, né? Mas se tu deixa logado no celular, ele vai notificar também. Sabe que deixar o teu e-mail comum e o e-mail do cara logado, né? É que eu tenho 4 e-mails Dá bloco nele aí, Sandro. no celular vinculado. Daí, às vezes eu recebo notificação de uns e não recebo de outros. Não sei como é que funciona o sistema ali. Ele dá prioridade pra algum e-mail. Ah, pode dar prioridade. Oi. Tem que parar de gravar a aula já. Por quê? Porque você não terminou a aula, senhor. Quem é essa moça? Ela é professora de escola? Não, mas é que agora é a parte que eu coloco os memes. Toim! Então tá, vou parar de gravar. É que o Davi não deixou sair dali, né? Então, eu tenho que sair da tela ali pra mim poder tirar ali. Ah, eu pensei que tu não queria mais que eu postasse as aulas, ô Vitória. E era isso. Desculpa.